Pai, nós te louvamos, damos graças a Ti, Senhor, por quanto és o nosso Deus. Ó Deus, pedimos que a Sua bênção esteja sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, para que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso no meio da Tua igreja nesta noite, e venha falar nos nossos corações, traduzindo a Tua palavra assim, nos dê a capacidade necessária, ó Deus, para usar, ó Deus, a Tua palavra nesta noite. É que eu te peço, crendo, confiante, porque eu a peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, senta aí um cadinho. Amém, amados? Outro dia eu estava vendo o Cláudio telefonando no meio da rua. Se eu pedisse ele para medir quantos metros tem daqui até lá na ponta de lá, ele telefonando, ele mede, né? Eu ando para lá, no telefone, falando para cá. Eu estou só olhando para esse cara, tanto anda falando no telefone, né? Então, cada um tem sua forma de agir diante de certas circunstâncias da vida, né? Tem pessoas que se encolhem no cantinho, vai para um cantinho, fica ali gemendo ou chorando, sei lá, falando. Outros não, resolve falando. Eu tenho uma dificuldade, muitas vezes, quando eu estou buscando em Deus uma palavra, eu tenho uma dificuldade, às vezes, de sentar ali, colocar Bíblia, colocar dicionário, colocar livros, entendeu? Tudo perto ali para mim fazer uma pesquisa diante daquilo que eu vou pregar. Então eu sempre peço a Deus para me dar um ponto de partida, me dar um norte diante daquilo que eu desejo falar. Falei, poxa, porque de repente vem uma aspiração, o Senhor te dá uma aspiração, você recebe assim algo, né, da parte de Deus, que você sente que aquilo ali é o pontapé inicial para você começar uma ministração, né? Porque aí eu fico, aí depois que aquilo vem à minha mente, eu confesso que eu fico, eu olho, às vezes eu estou na frente da televisão e me pergunto, e aí como é que foi? Não vi nada, não sei explicar nada, né? Estou ouvindo, conversando com alguém, falo, tá, porque minha mente já está lá longe, né? Porque a gente precisa, né? Te prende numa situação em que você não consegue resposta para certas coisas. Por que acontece isso? Por que eu não consigo me livrar desse problema? Porque problema é aquilo que te atormenta, não é? Senhor, não é alguma coisa que você não consigo me livrar disso. Então você está amarrado naquilo ali a vida toda. Por que acontece isso? Né? E a gente começa a pesquisar, e Jesus falou para aquela mulher, simplesmente virou para aquela mulher, não falou assim, você está curada, você está liberta. Não, falou assim, mulher, tu estás livre. Levanta, só falou isso. Mulher, tu estás livre. Você já é livre. Ou seja, você não entendeu que você está aqui na casa de Deus? Que você já está livre? Não é? Que muitas vezes nós não entendemos qual é o sentido da liberdade. Não é verdade? Você está livre, esse problema que você está carregando, esse fardo aí, você já deveria ter soltado ele há muito tempo lá atrás. Você deveria estar já ocupando a sua vida com outros assuntos, com outras situações, e você ainda está carregando esse peso aí, né? Lembra aquelas pessoas que têm o hábito de falar a mesma coisa 50 mil vezes ali, e está protelando a mesma coisa, não muda, não sobe um degrau, aquilo que passou era para ser apagado há muito tempo, e a pessoa ainda vive com aquela lembrança, porque fulano fez isso, e porque o ciclano fez aquilo, olha, fulano, olha, de repente um fala assim, está passando por isso, mas ele sabe muito bem, ou ela sabe muito bem o que me fez, por isso que está pagando, não é? Às vezes a gente vive assim, com esse pensamento. E isso é perigoso, quando a Bíblia fala que é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo na vida da gente. Então, quando você tem encontro com o Senhor Jesus, você precisa entender que você é uma nova criatura, que você não vive debaixo dos velhos hábitos, das velhas atitudes, das velhas reações. Você não pode viver desse jeito, senão você nunca vai ter, no mundo espiritual, uma liberação de coisas novas. Porque ninguém pode encher o que já está cheio. Então tem que se esvaziar das coisas velhas para se encher de coisas novas. Não é verdade? Então a gente precisa mudar a nossa postura. E eu vendo esse texto, me veio à memória um outro texto que está lá no livro de Jó, no capítulo 1. Deixa eu ver aqui no meu manuscrito aqui. Jó, no capítulo 1, no versículo 6. Leia para mim, quem consegue ler rapidamente aí? Para mim, que está escrito aí. O crente, eu acho que ele tem um poder sobrenatural. Me veio à mente, quando Jesus estava ali preparando os seus discípulos, caminhando com os seus discípulos, e quando ele enviou 70, depois enviou 12, não é verdade?
E quando ele viu os 70, a Bíblia fala que quando eles voltaram saltitando, Senhor, em teu nome, né, os coxos andavam, os paralíticos andavam, os leprosos eram curados, os cegos viam, os mortos ressuscitavam, tudo isso eles voltavam. E Jesus só falava para eles assim, olha, isso é muito bom, mas alegrem-se em primeiro lugar de vocês terem os vossos nomes escritos aonde? No livro da vida. O mais importante é vocês terem consciência de quem vocês são aí no mundo espiritual. Isso aí é coisa tão natural que quando onde vocês passarem, essas coisas vão acontecer. Fala lá, diácono. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Você está vendo aí? Aí eu fiquei pensando, poxa, Satanás, a Bíblia fala que Satanás ele não veio senão para roubar, matar e destruir, né? Eu costumo dizer, eu não vou dizer que vocês têm nenhum chifrudo aqui não, chifrudo no sentido de ser demônio, tá? Né? Não é ser outra coisa não, entendeu? Tinha um pé rachado aqui dentro da igreja, porque de repente o irmão pensa que o irmão que está do lado, essa pessoa aí é possuída de demônio. Não é bem assim não. Nós temos que tomar cuidado na vida da gente para que nós não sejamos esse instrumento no cão. Às vezes está pensando que o diabo está lá, o diabo está na gente mesmo, da forma como nós reagimos, né? Porque o diabo jamais ele vai ocupar alguém que está cheio do óleo de Deus, cheio da santidade de Deus. Não adianta que o diabo vai tomar posse da pessoa. A Bíblia fala nesse texto de Jó, no capítulo 1, que no dia das reuniões, quando o povo ia se apresentar perante o Senhor, também eu trago isso no meu entendimento, para uma reunião de culto, para uma de exaltação ao Senhor, onde o povo se reunia para glorificar a Deus, para falar com Deus ali. Também eu trago isso como se estava na igreja. E estava ali quem? No meio deles? Satanás, o acusador no meio deles. Então o diabo sempre está, e enquanto houver igreja na face da terra, o diabo vai sempre estar nesses lugares, tentando desvirtuar a mente e comportamento das pessoas dentro da igreja. Por isso que é muito difícil você implantar dentro de igreja estudo da palavra, entendimento, culto de oração, onde você cresce, porque você vai orar, você tem conhecimento da palavra quando você vai orar. Meu querido, a coisa do mundo sobrenatural ela acontece, né? Acontece. Hoje tem uma falsa doutrina de que orar é simplesmente gritar, falar, sei lá, rodar. Entendeu? A pessoa tem que ter autoridade naquilo que faz, mas o poder está na palavra. Se ouvirdes e crerdes, o milagre de Deus acontece aí. Então, nesse sentido aí, nós vimos aí que essa mulher, 18 anos encurvada, não é verdade? 18 anos encurvada. O texto que nós lemos aqui, no início, qual foi? Lucas capítulo 1, Lucas não. Capítulo 1, versículo 29 ao 31. Fala de quem? Da sogra de Pedro, amém? Da sogra de Pedro. E uma coisa que mexe muito, eu acho que o crente é lançado num desafio o tempo todo. Às vezes Deus te bota em algumas situações, ai meu Deus, como é que vai ser essa situação? Aí Deus te fala, não, você tem que agir, você tem que falar, você tem que, sabe, tomar uma atitude quanto a isso aí. Mas como é? Você vai ver uma pessoa doente, e o que você vai fazer? Vai chorar como... Você entra numa casa onde está todo mundo doente ali, uma pessoa doente, muito enfermo, o que você vai fazer ali? Talvez eu vou chorar junto. Não. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Entrou ali um representante vivo do reino dos céus. Está entendendo? Está entendendo ou não está? Porque a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, somos ou não somos? Paulo fala que nós somos embaixadores, como se o próprio Deus, através de nós, falasse. É isso que a Bíblia fala. Então, quando você tem esse conhecimento, quer dizer, se eu sou embaixador, sou representante de algo que ninguém aqui conhece, dos céus só eu conheço. Então, eu vou colocar essa minha autoridade, esse meu revestimento, em prática nessa situação. Eu estou falando isso quando Jesus entrou na casa de Pedro, de André, ele chegou lá, talvez cansado, caminhando, você vai ver um relatório de curas, de libertação, no capítulo 1 de Marcos, tu vai ver tudo isso aí. Então, no capítulo 1 de Marcos, temos 4 temas aí de libertação, de cura de leprosos, entendeu? Paralítico andando, tudo isso, você está vendo nesse capítulo aí. Quando ele chegou ali, soube-se o quê? Que a sogra de Pedro estava o quê? Doente, estava enferma.
cheia de febre, não é? Então, eles estavam ali, imediatamente, Jesus foi lá, pegou ela pela mão, e ela se levantou, e a Bíblia fala que os servia. Eu acho isso aí, irmãos, de uma magnitude tremenda. Você chegar no lugar e desejar ver a manifestação das coisas de Deus. Eu acredito muito que o crente ele não pode se comparar ou viver como se fosse um ser humano natural, comum na face da terra. O crente ele é meio ET. Ele tem que ser. Ele é, irmão, isso não é natural, porque o mundo não te vê como um ser humano natural. Se você for um crente, aonde você chegar, chegou fulano. Ninguém vai te olhar para você como se fosse um cara natural. Já passou uma experiência? É a irmã fulano de tal, é o irmão fulano de tal. Ninguém te vê como você se vê. O crente que vê o outro como se fosse farelo de porco. Mas o mundo não te vê assim, não. O mundo consegue ver. Eu vou te provar ali. Sabe por quê? O mundo jaz aonde? Isso quer dizer o quê? Quem domina esse mundo é um maligno. E quem não está vivendo as coisas de Deus está influenciado por quem? Pelo maligno. O maligno. Então, é o seguinte. Então, a gente precisa entender quem somos nós no mundo espiritual. Para que a gente possa agir. Em qualquer lugar que nós chegarmos, primeiramente, nós temos que vigiar para que a nossa mente não seja tomada pela circunstância do momento. E a gente não venha se tornar mais um no meio da multidão. Quando a Bíblia fala que você é luz, epa, você chegou ali, tu vai iluminar, tu é sal, tu vai temperar, vai causar o equilíbrio. Você não vai chegar ali e se misturar como se fosse qualquer um, daqui a pouco, olha, não sabe quem é quem, está no meio. Está ligado aí? Então eu acredito que aonde o crente chega, ele tem que causar assim um certo, né, expectativa, né? Porque as pessoas ficam na expectativa. Quando chega alguém, você já chegou na casa de alguém demoniado, quando você vai orar por alguém? Você já chegou na casa de alguém que está doente, a família toda está ali esperando você, chegou, irmão fulano de tal aí, vamos orar? Né? Eu fui visitar uma pessoa essa semana, que essa pessoa estava lá, meio atribulada, causando tribulação, e quando nós chegamos, bati lá no portão, quem é? Aí eu fiquei quieto, bati de novo, quem é? Falei assim, pastor Roberto. Houve um silêncio. Foi como se tivesse caído uma bomba lá dentro. Houve um silêncio. Pum. Aquele silêncio, aí passou um tempo. Eu acho que o pessoal assim, vou lá botar roupa, vou me vestir. Acho que dava toda a vontade, esse calor dentro de casa. Vieram correndo. Pastor. Oi, pastor, entra. Quando chegou assim, oi, benção, tudo bem? Entra aí. Aí entramos, aí conversa. Aí, tu via que a pessoa vinha conversar comigo com os olhos cheios de lágrimas, como se estivesse assim, o pastor chegou, papai chegou, vai trazer alguma coisa nova. É sobrenatural isso. Cheguei eu lá para tratar de um assunto, mas só que me identifiquei, é o pastor que chegou. Então a pessoa já recebe assim e ficou ali. E a conversa que eu fui lá para tratar de um certo negócio não girou em torno do negócio, girou em torno dos problemas emocionais, psicológicos que existiam na casa. Porque eu passei quase umas 2 horas ouvindo, aí quase que eu não vou lá, não converso sobre o assunto que eu fui conversar. Por quê? Porque as pessoas têm sede de Deus, têm carência do Senhor. E se nós não entendemos quem nós somos no mundo espiritual, você nunca vai ser um crente, você não pode se misturar no meio da multidão, não é verdade? Então a gente tem que entender isso e conversar. E é interessante quando eu falei assim, no final de tudo que nós conversamos, depois eu tive muito mais facilidade como homem de Deus, de tocar num assunto que eu havia me levado ali, que a pessoa, não, pode deixar isso aí. Eu falei, não, vou agir direitinho aí, essas coisas. E tratamos de uma forma assim sobrenatural e acabou tudo, o problema. E no final eu falei assim, poxa, eu quero orar por vocês aqui. Eu posso fazer uma oração aqui? Aqui? Não, peraí, pastor. Entra aqui dentro da minha casa aqui, desliga a televisão, desliga tudo. Desligou tudo e nós fomos lá na sala e nós fizemos uma oração. Tu via as pessoas descendo lágrimas dos olhos, abraçados um com o outro. Ai, pastor, que maravilha. Eu falei, meu Deus do céu. Não é verdade? A humanidade tem sede de Deus. Tem sede de Deus. Nós não entendemos o papel que nós exercemos aqui. Nós somos forasteiros nessa terra aqui. E nós insistimos em fincar raiz nela. Quando nós não fomos chamados para fincar raiz nessa terra.
Nós não somos. A Bíblia fala em João 17, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Ou seja, nós queremos viver numa terra, viver de acordo com o que os outros vivem, como se aquilo fosse uma coisa normal. As reações das pessoas de fora com a nossa. Você vai olhar assim, não é assim. Você vai dar as mesmas respostas que o mundano dá, você vai ter as mesmas reações que o mundano tem. E não pode ser assim. Então, aonde você chega, tem que haver mudança no ambiente. Aonde você colocar a planta do teu pé, a luz que há em ti vai brilhar. E tem que fazer diferença. E você tem que ser diferente como homem e mulher de Deus. Estou falando de Jesus. Aí você, Jesus é filho de Deus, Jesus é Deus. Jesus é Deus nada, Jesus é filho de Deus sim. Mas ele não viveu aqui na terra, ele viveu na fé do Pai. Mostrando para nós que nós poderíamos fazer as mesmas coisas, tanto que quando ele enviou os discípulos fizeram as mesmas coisas. Sim ou não? Viveram a mesma coisa. Nós precisamos entender isso. Jesus fez sim, e nós podemos fazer, e segundo ele, maiores ainda, esses milagres. Não é verdade? Maiores ainda. Então, aonde você chega, tem que acontecer. E você tem que entender que pode ser um lugar mais espiritual. Tem outra situação que nós lemos aqui, só para você entender. Essa mulher tinha 18 anos, que estava encurvada, não é verdade? E essa mulher estava onde? Na sinagoga. Vamos traduzir isso como igreja? Estava na igreja. 18 anos, era crente. Assim, ai pastor, eu estou 18 anos na igreja, não sei se eu sou muito crente não. Entendeu? A pessoa vive assim. Porque às vezes as pessoas não operam mudança. A Bíblia fala que você tem que ansiar, né? O genuíno leite espiritual, para que você possa crescer através dele, para que você possa entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, querendo você ou não, nunca vai ser discernida pelo seu intelecto, pela sua sabedoria humana. A Bíblia considera a minha sabedoria humana, a tua sabedoria humana, como esterco, ou seja, como cocô, como titica, que não serve para nada. Está entendendo? A sabedoria do homem é como esterco diante de Deus. E nós precisamos buscar a sabedoria do alto, que vem de Deus. Essa sabedoria que faz a diferença no meio desse mundo. Vocês estão entendendo isso aí, querido? Agora, se nós estamos falando, se dentro das igrejas existem pessoas ainda encurvadas, possessas, abra aí Lucas. Lucas capítulo... Onde é que eu estou? Capítulo 13. Não, isso aí foi da mulher, né? Isso. Eu quero voltar aqui. E eu li aqui em Marcos capítulo 1, versículo 29, né? Agora vamos voltar aí em Marcos capítulo 13. Se a gente não tem domínio, está tudo enrolado. Aqui, aí mesmo, sei lá onde é que eu estou. Marcos capítulo 1, versículo... Fala aqui, Marcos capítulo 1, versículo 21, vai lá. 21, vai lá. Aí mesmo em cima desse texto que vocês estavam lendo aí. Meu Deus, que rolo que eu fiz aqui. Se eu não estou ligado no negócio, ia dar ruim. Se tem outro aqui um domingo pregando aqui, enrolou, já era. Né? Tem um irmão que pregou aqui uma vez, estava pregando no livro, deu um vento na página e estava lendo outro livro que nem notou. O versículo aqui, versículo 21 a 26. Olha só que coisa interessante. E entraram, não é isso? A cura de um endemoniado de Cafarnaum, não é isso? E entraram em Cafarnaum. E logo no sábado, indo ele aonde? E ali fazia o quê? E maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo o quê? E não como os... Agora, olha mais uma vez o que está escrito no versículo de número 23. E estava na sinagoga deles um homem com... Olha só. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Não é verdade? Ao qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és,
o santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando, clamando com grande voz, saiu dele. Irmãos, eu acho que não tem como você ser cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, e quando você vai lidar com uma pessoa que você sabe que é possessa de demônios, está dominado. Como é que você percebe hoje que uma pessoa é dominada? Que a pessoa está cheia de demônios, dominada por espíritos malignos. Se a pessoa não se manifesta visivelmente, né? Você precisa ter um discernimento. Eu vou te contar uma experiência que eu já tive aqui na igreja. Quando você é novo de igreja, eu confesso, irmãos, para a glória do Senhor, não é para minha exaltação, não. Eu sempre gostei de igreja, eu sempre gostei de me ajoelhar, eu sempre gostei de orar na igreja, eu sempre gostei de aprender a palavra. E eu sempre me liguei muito à palavra. Eu sempre fui uma pessoa que entrava na igreja, sentava ali, podia durar 2 horas, 3 horas, 4 horas um culto, que do lugar eu não saía. Ficava ali ligado e ouvindo, eu presto atenção em tudo que acontece quando alguém está pregando. Porque eu creio que é a palavra que faz a diferença. Eu não abro mão da palavra, que eu acho que é a palavra. Pode existir um montão de coisa, mas a palavra é essencial. Porque quando você está pregando aqui, a palavra está movendo tudo à sua volta. E quando você está cheio da palavra, aquele mesmo Espírito que está aqui, passa lá e te liga. E eu me lembro que eu entrei na igreja, e eu estava sentado bem aí, Fernandinha, nesse lado. Eu acho que a cadeira para cá. Aí, de repente, passou uma moça. Quando a moça passou, eu falei, oh, Jesus, que é isso? Eu me arrepiei de cima até embaixo. Pô, eu não sou fresco para andar me arrepiando à toa, não. Pô, senti o negócio, arrepiou. Falei, que isso? O que aconteceu aqui, Jesus? Eu poderia dizer assim, é uma arrepiozinha, uma frescurinha na espinha. Assim. Mas não foi. Foi algo que você precisa estar ligado. E quando eu estava assim, foi sexta-feira de oração, e quando a gente começou a ligar na oração, e eu estou ali ligado, quando senti aquilo, eu comecei a orar, interceder, comecei a orar. Aí teve uma hora que ele estava dirigindo o culto aqui, era o Edíber, né? E quando ele começou a orar, vamos orar agora um pelos outros. Aí eu vi aquela jovem aqui na frente, ela veio, e estava com mais um rapaz. E ela veio, e ela ali de cabeça baixa. Aí eu cheguei perto dela, eu sou muito intrujão, né? Eu acho que eu sou um que gosta de agarrar a mulher dos outros. Falou, minha benção, Senhor, hoje tem que ter coragem para orar pela mulher dos outros, orar por mulher na igreja. Você botou a mão, acho que tu é tarado já, né? Então eu estava ali, aí coloquei as mãos. Oi, qual é o seu nome? Quando eu fiz assim, eu falei, ih, rapaz, falei, sangue de Jesus tem poder. Faz aquele filme que tem aquela boneca que vira a cabeça para trás. Eu falei, que isso? Quando olhou assim, eu falei, meu Deus do céu. Aí comecei a orar, falei, Senhor, abracei o cramunhão. Comecei a interceder, mas daqui a pouco, rapaz, o negócio ficou estreito ali. Falei, não, já que me percebeu aqui, eu vou te enforcar aqui dentro, mas tu não sai mais não. Garramos o demônio ali, foi uma luta ali do cão, um capeta naquele canto ali. Tem, sai daí, Fernanda. Está entendendo? E ali Deus trouxe uma vitória, aquela menina foi liberta ali de uma forma tremenda, aqui, bem aí mesmo, nesse lugar aí. É coisa maravilhosa, a gente está orando ali. Por quê? Nesses momentos você precisa ter discernimento. Às vezes você vai orar por alguém, você não se liga em nada, está ali orando, né? Vem cá, Silvio. Outro dia eu falei, irmãos, vamos orar por fulano. Eu já vi gente orando assim pelo outro, assim, nas costas do outro. Você está orando por quem aí, cara? Eu nunca vi ninguém. Parece que o cramunhão está agarrado nas costas dos outros, eu sei, né? Que é cavalo e tudo. Mas quer orar pela pessoa, olha de frente. Você está com o demônio, olha de frente e repreenda. Porque o diabo, ele já sabe quem é você. Já sabe se você está cheio do Espírito Santo ou não. Ele sabe quem está orando. Porque senão, se você não mostrar autoridade, o diabo, que a tua mente vai trabalhar de uma tal forma que você vai pensar assim, caramba, aquilo que eu fiz lá, agora eu vou orar, esse capeta sabe tudo das besteiras que eu fiz. Né? E você perde a autoridade. Não, o problema é teu, que tu é outro, vai ser atribulado na mente.
Mas você precisa ter firmeza de quem você é. Não, Senhor, o Senhor habita em mim, em nome de Jesus. Vai ser duas batalhas, para expulsar o demônio e para se fortalecer. Porque eu já tive situações de igreja, a pessoa fica tão fraca, quando o demônio cai de um lado, tu cai do outro. Fraco ali da pressão vai lá embaixo. Porque a Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca. E muitas vezes você vai orar por alguém que a coisa fica preta. E leva tempo com o negócio. Agora, vai prevalecer, com certeza que vai. O Senhor não deixa os seus filhos se envergonhados. Então, nessa situação aqui, mais uma vez, na sinagoga, ou seja, é dentro da igreja que essas coisas se manifestam. Mas só é manifesto, irmãos, preste atenção, através de pessoas que são espirituais. Senão você entra na igreja, você sai da igreja, você não percebe nada. Às vezes uma pessoa que está conversando com você ali, como eu disse no início, como é que você percebe que uma pessoa está cheia de Espírito Santo, está cheia de demônio? Pelo teor da conversa. Se você entrar aqui na igreja, você vê que o assunto de uma pessoa não tem nada a ver com o que está ali, no momento que o culto está sendo para a glória de Deus. Você está vendo que o assunto está girando em cima de situações que vêm de raiz de ódio, de amargura, disso tudo. Você já pode repreender. O demônio está ali. Porque para se atrever dentro da casa do Senhor fazer isso, o demônio está ali. E tem pessoas que discutem dentro da casa de Deus que o assunto tem nada a ver como se aquilo fosse natural. É demônio, você precisa ter discernimento. Como é que você vai perceber que tem uma situação ali? Ou seja, o próprio demônio conhece quem é que está cheio do Espírito Santo. Você quer ver? Ele conhece quem é Jesus. Aqui nesse texto, aqui no versículo 34, olha só o que está escrito aqui, que fala depois da sogra de Pedro, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porque não deixava falar os demônios. Por quê? O conheciam. Não deixava o demônio falar. Tanto que Jesus curava as pessoas e falava assim, ó, não fala para ninguém não. O que aconteceu? Porque todas as pessoas que estavam endemoniadas sabiam quem era Jesus. Já sabia quem era Jesus. A pessoa que está endemoniada sabe muito bem quem é que está em você. E é sempre dentro da igreja. Satanás está sempre habitando aonde o povo de Deus está reunido. Desde lá de Jó. Está no meio da multidão, disfarçando. O que a igreja precisa, irmãos, é de espiritualidade, é de intimidade com Deus, é de busca, é de aprendizado na palavra, é de determinação para saber quem é você, cara, no mundo espiritual. É como se o Senhor Jesus perguntasse a você, quem é você? Eu posso contar com você? Você está recebendo aquilo que eu estou te dando? Você entendeu que você não faz parte do mundo mais, nem que você queira? Às vezes o Senhor olha para a sua igreja assim, não vê a identidade da igreja. Não vê as pessoas estão agindo como se não fosse crente, se não fosse um seguidor de Cristo, se não tivesse entendimento das coisas de Deus. E é muito importante, irmãos, porque o que liberta o homem é a palavra. E quem é a palavra? Jesus é a palavra. E o verbo se fez carne e habita entre nós. Verbo é sinônimo de palavras. E se a palavra de Deus habita em você, irmãos, tu pode todas as coisas. Que te fortalece. São situações, nós estamos num culto de oração, que muitas vezes, vocês são testemunha disso, quantas pessoas, muitas vezes nós oramos por pessoas aqui nessa igreja, que foram literalmente libertas, pelo poder de Deus, numa sexta-feira, sim, e quando foi no domingo, estava aqui sendo liberta de novo. Você já deve ter visto isso aqui dezenas e dezenas de vezes aqui dentro da igreja. Pessoas que você vai orar e pensa, mas por que você está com esse demônio ainda não saiu? Sabe por quê? Porque não recebeu a palavra. Porque quando se enche da palavra de Deus, o que está dentro sai, Jesus ocupa um lugar. Entendeu? Mas quando sai daqui sem a palavra, sem entendimento da palavra, a libertação acontece, porque a presença do Senhor, quando está no lugar, o milagre acontece, não tem demônio que vai permanecer. Mas só que quando chega ali fora, Satanás está com a mochila cheia de pedra ali para te oferecer de novo. E a pessoa volta ao mesmo estágio,
a mesma pessoa. Você não vê mudança no caráter, não vê mudança na natureza, não vê mudança na postura da pessoa. A pessoa continua dentro da igreja carregando um fardo imenso nas costas. Às vezes está possesso de demônio. É simples. Sabe, nós precisamos somente ver as atitudes das pessoas para você ver se é uma pessoa de Deus, se não é. As reações. A Bíblia fala que, e assim que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já se passaram. Então, se você ainda traz costumes antigos, reações antigas, então Cristo não habita em você. Está tudo errado. Ou então a Bíblia está errada. Por que você está reagindo assim? Vai acontecer isso, eu estou irado. Está irado por quê? Eu falo para os irmãos, nem ficar nervoso, eu sei. Tem uma pessoa só que às vezes me deixa nervoso, que é a Silvia. Mas é um minuto só. Daqui a pouco eu deixo ela nervosa mais um minuto também. E depois tudo acaba em festa. Na bênção. Mas é o nervoso que não existe, da convivência. Não é o nervoso do ódio. Quero matar essa nega que vou arrumar outra onde? Com essa cara. Não tem como. Então tem que aturar, ela tem que me aturar também, até que a morte nos separe. Então, você não consegue ser mais aquilo que você tinha o hábito de ser no mundo. Sabe por quê? Porque você passou a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E o diabo, irmãos, ele conhece quem é dele. Ele conhece. Ele conhece onde ele pode habitar. Ele conhece. E ele só vai permitir, ou seja, ele só vai habitar aonde você permitir. Aonde você permitir. Se eu não quiser assunto com cão, eu não vou ter assunto com cão. Porque as situações adversas vai vir. Vai acontecer as situações adversas. Vai acontecer as situações adversas. E eu não vou permitir que aconteça na minha vida. Vocês estão entendendo, querido? O que está falando? Sabe? O Senhor, a palavra de Deus é o poder de Deus. É o poder de Deus na vida da gente. Se eu preciso ter uma família transformada, uma vida transformada, um ambiente de trabalho, eu que faço a diferença. Onde eu estiver, eu faço a diferença. Pode ter 100, pode ter 1000 pessoas ali reunidas, tudo de comportamentos contrários. Eu chego ali e faço a diferença. Se eu for uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu chego naquele local, faço a diferença. Porque eu sou um servo do Senhor, sou uma serva do Senhor. E pior do que isso, se o inimigo estiver naquele lugar, ele vai perceber quem você é. E a luta vai ser feroz. E nós precisamos entender isso, cada vez mais na vida da gente. Que nós estamos levados a isso. Então nós vimos essa experiência, querido. Né? Na sinagoga, um homem com o espírito imundo estava lá dentro. Uma mulher encurvada na sinagoga, 18 anos, estava lá dentro. Nós vimos aqui também que os filhos de Deus, quando estavam na presença do Senhor, dentro da igreja, entendemos assim, diante do Senhor, no livro de Jó, estava Satanás lá no meio deles, para acusar. E as coisas aconteciam dessa forma. Isso nos leva a crer, entender o quê? Você precisa entender quem você é no mundo espiritual. Você precisa aprender a usar da autoridade que Deus te concede. O tempo todo. Ser um homem ou uma mulher espiritual não quer dizer que você vai sair por aí expulsando demônios. Isso acontecer vai ser a coisa mais real que possa acontecer na sua vida. Às vezes, irmãos, você vai expulsar um demônio de uma pessoa, repreendendo em nome de Jesus. Às vezes, pelo simples abraço, um simples falar, no ouvido dessa pessoa, aquele demônio já vai sair da vida daquela pessoa imediatamente. Sabe por quê? Porque como está escrito aqui, ó, Satanás conhecia o quê? Conhecia os demônios, conheciam a Jesus. Conheciam o Senhor Jesus. E nós precisamos entender que somos cheios desse Espírito.
Vamos lá, onde é que eu estou aqui? Deixa eu pegar um outro texto aqui, para encerrar. Para que eu possa tentar traduzir para os irmãos, mais ou menos nesse texto aqui, da mulher encurvada, que a Bíblia fala aqui no versículo 12 do capítulo 13, que aquela versículo 12, capítulo 13 de Lucas, que diz assim: e vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Você está livre. Ou seja, assuma a tua identidade nova. Isso aí que você está vivendo são coisas do passado. Assuma uma nova vida. Você está livre. Caminhe de outra forma. Começa a viver de forma diferente. Você estava na vertical, se põe ereta agora, fica na horizontal. Você estava na horizontal, fica na vertical agora. Levanta a tua cabeça, fica de pé. Você está vendo a importância, irmãos, do crente na igreja? Deus tem grandes obras para fazer. Eu comecei a entender que Deus age desde o momento que você planeja tomar uma atitude com Deus. Ele já age a teu favor. Você sabia disso? Quando você planejar, que você colocar na tua mente algum desejo, algum projeto em que o nome do Senhor será engrandecido, as coisas começam a mudar aí, não é quando você vai fazer, não. Quando você dá o primeiro passo, não, a partir de hoje vai ser desta forma. Naquele momento ali, o Espírito Santo já entra na tua vida para te dar o norte em direção àquilo que você deseja. Não vai ser lá na frente, não. Vai ser no momento. No momento. Ele mesmo diz: antes de abrir a tua boca, antes o milagre já está acontecendo. E Deus quer, este ano Deus tem colocado na minha mente, Deus quer usar a igreja, Deus quer usar pessoas com autoridade, Deus quer usar pessoas com poder, mas Deus está cobrando também uma mudança de posicionamento, de postura. Quem você é? Você é esse que o teu irmão da igreja conhece? Você é esse que o teu pastor conhece? Você é essa pessoa que está sempre com essa aparência? Ou você é aquele que o diabo conhece? Tanto para habitar contigo, ou para nem se aproximar de você. Que se ele te conhecer e ver que você não tem nada, a casa está vazia, ele habita em você. Mas se ele olhar para você e ver que você é cheio do Espírito Santo de Deus, não tem como Satanás se aproximar. E não é só pela sua vida, é pela vida de todos que estão à sua volta. Teve uma pessoa que falou para mim: pastor, eu tenho lutado tanto, o senhor acha que eu não tenho conquistado as coisas? É por causa da minha mulher, não? Eu falei: meu Deus, e agora? O que eu falo desse camarada? Eu falo assim: poxa, essa mulher é o cão chupando manga mesmo. Está te atrasando, troca essa mulher por outra. Porque ele achava que ele estava tentando agir certo, mas ele não tinha a conivência da pessoa que está do lado dele. Ele falava que ele pulava, puxava para um lado, a mulher só ia para o outro lado. No caso dele, nada contra as mulheres, pelo amor de Deus. Está entendendo? Foi uma experiência que ele passou, uma pessoa que passou essa experiência. Ele falou: poxa vida, eu não consigo fazer nada, porque, poxa, tudo está errado. Eu falei: isso quer dizer que a tua batalha vai ser maior do que você imagina. Porque quando você conhece o teu inimigo, é mais fácil lutar com ele. Você já não sabe que o inimigo, essa porta que o inimigo vem para tribular a tua vida? Então, se você já sabe, é ali que você tem que combater com a tua vida e se manter firme nas suas atitudes. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Aí eu pergunto: é possível isso? Alguém atrapalhar um ministério? Alguém te jogar para baixo? Alguém não deixar que você cresça espiritualmente? É possível isso?
É possível se você relaxar naquilo que Deus te chamou, com o teu chamado. É possível que aconteça isso na sua vida. Irmãos, das inúmeras experiências que eu passei na vida, todas elas eu tremi, a ponto de querer fazer assim, eu vou desaparecer, não quero viver isso. Porque Deus me colocava em situações que hoje, parando para pensar assim, diante dos olhos humanos, não há possibilidade. Eu já vi situações de demônios acontecendo de uma forma sobrenatural, que eu falava assim, como é que eu resolvo essa situação? Como é que eu resolvo isso? Não tinha possibilidade. E eu me ver fechado de um lado para o outro, sem ter nenhuma perspectiva de ajuda, nem de lá, nem de cá, nem de cá, e é só ali em pé diante da situação. Falar, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora diante disso? São situações que a gente precisa aprender, que cedo ou tarde vai se suceder na vida de qualquer um de nós. Amém? De homens e mulheres de Deus. Como é que eu reajo assim? Eu sou um homem cheio do Espírito Santo de Deus ou não? Ah, pastor, mas eu cheguei na vida da igreja agora, eu tenho que aprender muito. Aprender? Com Deus e aprender assim? Não, o sistema de Deus é outro. A faculdade de Deus não é 4 anos, nem 5 anos, não é 6 anos, não. A faculdade de Deus eu acho que é 5 segundos, 5 minutos. Você creu? Então é você mesmo que eu vou usar. Você recebeu a minha palavra, você aprendeu a minha palavra, você sabe que eu habito aí nessa palavra, você sabe que eu sou a palavra, a autoridade está nessa palavra que você entendeu, você sabe disso. Você está disposto, mas eu não me lembro de palavra nenhuma. Mas você crê na palavra? Creio. Então na hora H a palavra vai ser revelada no teu coração. E Deus te colocar assim nas situações assim. Então a igreja ela precisa despertar para essas coisas. Você vai ficar na imaturidade a vida toda. No domingo passado, tivemos 3 vidas aqui para o Senhor. Tempão que a gente não viu uma vida se convertendo. Quando a gente vê, a gente fica até feliz, né? É ou não é? Caramba, você termina um culto, alguém aceitou Jesus? Porque a gente está pregando para crente aqui, isso é chato demais. Quando você vem agora, fulano está com a palavra, você chega aqui que olha para lá. Caramba. Será que o Cláudio vai se converter dessa vez? Fernando? Evandil? Diago? Pregar para ele. Aí tu vê que o povo fala assim, fala. Fica olhando para sua cara, você vai ficar enchendo linguiça aqui. Mas quando você vê uma vidazinha dentro da igreja, diferente, falou, oh, meu Deus, é tudo que eu preciso, com essa palavra que Deus me deu. Alguém precisa dessa palavra. Aí você começa a ver um milagre. Quando você começa a colocar a igreja numa direção, amados, tem que ser assim, é desse jeito, e Deus vai enviando as pessoas, porque quem enche a igreja não é bons pregadores, não é boas pregadoras, mas é o Espírito Santo que acrescenta à igreja aqueles que deverão ser salvos. Quando você se prepara, quando você é um homem ou uma mulher de oração, quando você é cheio do Espírito Santo e Deus preparou a sua igreja, você pode escancarar essa porta que vai entrar gente aí que você vai saber nem de onde. Sabe por quê? Porque a igreja vai estar pronta para receber. Mas se isso não acontecer, meu querido, não adianta. Não adianta. E quando você vê essas manifestações acontecendo, porque a igreja está desejosa de entrar nos trilhos. São pregadores que desejam pregar a palavra ali com avivamento. São pessoas ordeiras, intercessores que entenderam que eles precisam estar intercedendo. São os músicos, sabem que tem que cantar, porque através desse louvor que o inimigo vai arder os ouvidos. É um conjunto da obra ali que faz o milagre acontecer. E no final das contas é só vitória para a glória de Deus.
Alguém pode dizer assim, mas quem fez a obra ali, que foi maravilhoso, foi o irmão que pregou a palavra, que o melhor, as pessoas têm um hábito de dizer assim, agora vamos chamar, porque a melhor parte do culto agora é a palavra. Quem falou isso? A melhor parte do culto é o culto todo. É o louvor abençoado. Que o louvor também liberta, não liberta? A palavra liberta, a Bíblia também não diz que o louvor liberta. A dança liberta, então precisa de dança. As crianças, tudo é um conjunto de coisas que no final dá um somatório para a glória do Senhor. Como nós vimos aqui domingo, os acontecimentos. Alguém pode dizer assim, mas o irmão que pregou, não é só isso, a palavra é essencial. Mas é a unção que paira no ambiente que faz a diferença. Sabe? Uma coisa que eu aprendi muito forte na minha vida. A Bíblia fala que por amor de um justo, Deus não destrói uma cidade. Você acredita que eu confio piamente que de repente não é nem o pregador, nem o pastor da igreja, não é o irmão que dançou, não é o irmão que tocou, não é ninguém. Eu acredito que de repente tem um irmãozinho lá no canto da igreja, tão firmado em Deus nas suas orações, e por amor daquela alma que está lá, Deus faz o milagre acontecer aqui. E muitas vezes você está pensando que foi a tua capacidade que levou a essa situação. Você acredita que eu confio nisso? Ah, mas fulano pregou, ganhou. Foi fulano lá atrás que ganhou, que intercedeu diante de Deus para que isso acontecesse. Então a oração é assim, nesse nível. A igreja nesse nível é uma igreja vencedora. É o tempo todo. Então entendemos assim, nós temos que estar de pé, queridos, saber que a nossa luta aqui dentro começa primeiramente dentro de casa. Precisamos aprender a viver essa realidade de Deus. Quem sou eu no mundo espiritual? Eu preciso entender quem sou eu. Que identidade nova é essa que eu recebi? Que autoridade é essa que eu tenho? Que eu preciso tomar posse dela como igreja para que o milagre aconteça. Está entendendo, querido? A palavra de Deus, a palavra. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu já contei várias experiências minhas, campo de libertação, no início da minha caminhada. Silvia ainda não estava aqui diretamente comigo, mas participou lá na Coreia, várias situações. Estavam falando essa semana lá na Coreia sobre nosso irmão Genário, bêbado. Falei, ô Jesus, drogado, cheio de cocaína até nos olhos. E Deus libertou aquele homem. E várias pessoas ali, demônios se manifestando, e hoje estão na igreja. Vivemos situações absurdas aqui dentro dessa igreja. Vivemos situações absurdas lá no bairro de Jacutinga, perto da casa da Cláudia, onde Satanás disse, olha, para uma mulher, eu vou matar ela. Ela é minha. E nós oramos ali, aquela mulher foi liberta. Foi liberta mesmo. E fomos na casa daquela mulher, oramos, repreendemos todo o mal, tiramos toda a baboseira que estava lá, jogamos fora aquelas coisas todas, e falamos daquela mulher, olha, Satanás está tentando tirar a sua vida. E era uma mulher envolvida com o pessoal lá, sei lá, traficante da rua, e ela aceitou Jesus, ela falou. E outra coisa, Satanás falou abertamente que tinham pago a ela lá na Bahia para fazer um trabalho para destruir a vida daquela mulher. Você já viu uma coisa dessa? O diabo falou, olha, me pagaram lá longe, me pagaram para destruir a vida dela, e falou bem claro, eu vou matar ela. O diabo falou assim. Nós falamos, está repreendido em nome de Jesus. E aquela mulher foi orientada a mudar de vida. Quando foi 2 ou 3 dias depois, antes do próximo culto, nós fomos lá, recebemos a notícia que a mulher tinha levado 2 ou 3 tiros na porta do local que a gente ia fazer o culto. E foi morta ali. Que lugar é aquele, Cláudio? Lá naquela rua lá tua, lá para trás. Tanto tempo. E aquela mulher foi assassinada na porta. Satanás prometeu. E Satanás... Hã? É na rua, mas numa casa bem lá. Sei lá, nem me lembro mais daquele local lá. Fazia um culto ali nas casas ali. E matou aquela mulher. Então são situações na vida da gente. Você precisa entender que o diabo veio senão para matar, roubar, destruir.
Porque viu, né? O poder de Deus ali e como o diabo age. Outro dia estava aqui na igreja, a pastora Silvia, aqui, não era nem pastora, estava aqui, a esposa do irmão Clodoaldo, chama lá, vamos lá orar, a mulher magrinha, que não sei o que a mulher, ninguém aguentava aquela mulher de tanto de capeta em cima. Você estava lá nesse dia? Todo mundo segurando aquela mulher. E o diabo ali que não saía da vida daquela mulher de jeito nenhum. Você estava lá, Rosana? Não? Isso. E aquela mulher debatia, disse que não ia sair. E o demônio manifesta, o demônio fala assim: eu não vou sair daqui. Eu estou cansado. Está cansado por quê? Porque eu vim correndo. Correndo da onde? Lá de Minas. Alô? Não foi? O capeta veio correndo lá de Minas, porque lá em Minas, família lá, tudo macumbeira, fizeram um trabalho. O demônio destruiu a vida dela aqui. Tá, como é que dá? Glória. Ali. Falei pro Clodoaldo: aí a tua mulher aí. Ah, com quem você está dormindo aí? O demônio falou assim: me pagaram, você vem. Eu vim lá de Minas, eu estou cansado, sai de cima. Acho que sentaram em cima dela lá para arrancar o capeta. Sai de cima de mim, eu estou cansado por quê? Porque eu vim correndo. Ele falou que veio correndo. Chegou aqui para destruir a vida dela. É coisas que você não entende, ó. Como é que você vai entender isso no mundo natural? Se você não acredita nem em Deus, como é que você vai acreditar que um demônio está manifesto ali? Como é que você vai acreditar que isso acontece ali? Como é que você vai resolver isso? E o demônio olha para a tua cara e fala assim: vou matar, não adianta você falar. Não adianta. O diabo falou para mim: não adianta. Olha a cara do cão, fez: não adianta, porque eu vou matar, não vou sair daqui. E aí? Eu falo: meu Deus, tem que ser comigo isso? Você ficar de 8 horas da noite até quase meia-noite, agarrado com o capeta não sai? Eu falei: eu não tenho poder nenhum, eu preciso. Eu estou perdido, estou sem som. O que eu faço? Que terror, meu. Aí você pensa: meu Deus do céu, é um capeta que sai, outro que entra, é um capeta que sai, outro que entra, é um capeta que sai. Meu Deus do céu, fecha essa entrada aí, pelo amor de Deus. Deixa só sair. Ah, sim. 8 anos, não é? Dentro da igreja, culto aqui, estamos aqui, daqui a pouco começou a baixar a pressão, passou mal. Crente, 8 anos de igreja. Aí levou ali para trás, daqui a pouco ela correria toda, não sei o quê. Quando eu chego lá atrás, a mulher está assim, só viu o branco dos olhos. Que isso? Que isso? Eu falei: Jesus querido. E foi um corre-corre doido. A irmã é crente. 8 anos no evangelho. E cheio de demônio. Como é que funciona isso? É a brecha que a gente dá na vida. E a gente fica brincando com isso. Aí tu vê, fulano estava na sinagoga encurvado, 18 anos. O outro endemoniado na sinagoga. E Satanás está no meio da igreja. E o diabo está aqui. E o povo está brincando com as coisas espirituais. A mulher, quando foi liberta, eu me lembro até hoje dessa cena. E ela trancou, eu falava: olha para mim. Olha para mim. E Satanás, ela trancou os olhos com uma força que não dava para pregar, segurando os braços, abriu os olhos dela, aí feio o dedo, meu, tem que dar uma de doido. Estou falando que crente tem que ser maluco? Tem que ser, irmão, tem coisa que não dá para ser de qualquer, com a mente normal. Abriu os olhos dela com o dedo assim, abri e falei: em nome de Jesus, demônio que está alojado na mente dessa mulher, sai! Olha, aquela mulher deu um grito tão grande que eu saí correndo de porta fora, que de susto que eu tomei. Eu que estava prendendo o demônio. Ela deu um grito tão grande e saiu. Eu dei um salto para trás aqui, atrás do bebedouro, aqui no lugar do bebedouro. Eu falei: meu Deus, que isso? Foi.
Aí eu falei para ela, falou assim, eu passei mal. Eu falei, passou sim, muito mal. Ai, minha pressão baixou muito. Aí estava, qual o problema que tinha? Problema com o irmão, com o cunhado dentro da casa, com o marido dentro da casa. Todo mundo tinha problema com aquela mulher, e ela se achava vítima de todo mundo, quando na realidade era o capeta que estava nela, que estava trazendo aquele inferno todo. Aí eu me lembro quando foi no aniversário de 15 anos da Rafaela, aí eu estava lá no salão, sentado na mesa, eu estou vendo aquela mulher lá naquele canto lá. Aí eu, que isso? Essa mulher está mandando tchauzinho para mim. Falei, meu Deus do céu, quem é essa irmã aí, meu Deus? Está mandando tchau, filho. Eu falei comigo, sabe aquela coisa que vai dar mas não sabe se é contigo? Você não vai comigo, nunca vi essa mulher na minha vida? E tchau, aquela coisa toda, e nada de dar o tchauzinho. Falei, pô, será que é comigo mesmo? Aí ela não se conteve, aí eu vim aqui porque eu estou sentindo que o senhor não está me reconhecendo. Eu falei, você me perdoa, eu não estou te reconhecendo. Só que ela estava lá na igreja, lá, aquela vez que teve aquele culto lá. Aí começou a falar, falei, cara, sim, agora eu estou lembrando. Vem cá que eu vou te mostrar. Aí me mostrou o marido, os irmãos, mostrou a família toda. Olha, Deus fez uma obra tremenda na minha vida lá. Minha família toda se converteu. Você está vendo? Da vida de uma crente, dentro de casa. Dentro de casa, uma crente. Não entende quem é crente. Quem eu sou no mundo espiritual. Eu continuo me comportando como se não tivesse nada a ver com Deus. Dentro da igreja, estou escravizado, estou cabisbaixo, não faço questão de produzir frutos de arrependimento e vou vivendo uma vida de qualquer maneira. Não, eu sou aquilo que o Senhor disse que eu sou. Se Ele disse a me dar todo o poder nos céus e da terra, portanto, ide, em meu nome você vai fazer, então eu tenho que ser isso. Você é uma nova criatura, você é um homem de Deus, então eu tenho que agir de acordo com aquilo. Vai doer? Vai, mas a vitória vem. E os frutos, irmãos, é uma explosão. Você está libertando uma pessoa, você não está libertando uma pessoa, você está libertando uma família. Como a Cláudia disse, ela morreu. Mas todo mundo em volta viu que foi o poder de Deus, foi avisado. Olha, teve um homem de Deus aí que avisou que isso iria acontecer. E isso foi em vários lugares, lá no morro, em várias situações. E nós temos que nos colocar à disposição do Senhor para ser usado dessa forma. Muitas vezes você tem uma boca de profeta para profetizar. Como é que eu profetizo? É conhecendo a palavra. A palavra, um texto na Bíblia que fala sobre esse negócio aí. Olha, a palavra de Deus diz para você nesta noite. Ah, para você, Deus está me mandando dizer para você. Aí como é? Deus mandou, eu falo, mandou sim. Está escrito aqui, Ele mandou. Você não pode dizer que Deus mandou o que não está aqui. Mas o que está aqui, você pode dizer, Deus mandou dizer para você isso aí. Que se você crer, tu vai ser curado, em nome de Jesus ser curado. Ah, não aconteceu nada, deixa Deus trabalhar lá. Deus mandou impor as mãos sobre você agora e declarar a tua vitória. Vai lá e impõe as mãos. Ah, mas não levantou. Problema dela com Deus. Deus mandou usar a palavra. A glória é do Senhor. Eu orei, eu estive lá. Eu usei a minha fé, pequena que fosse, mas eu usei. Deus está precisando de uma igreja que seja ativa assim. Nesse sentido. E Deus quer enviar pessoas. Irmãos, eu acho que eu nunca vi um mundo tão carente da presença do Senhor como eu tenho visto nesses dias. E eu nunca vi igrejas tão vazias como eu tenho visto nesses últimos tempos. Igreja tão destruída, tão defamada, homens de Deus sendo envergonhando e sendo envergonhados o tempo, envolvendo-se com coisas que não tem nada a ver com a glória de Deus. É só vergonha e escândalo, mais nada. Deus está procurando, está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer te usar, querido, em nome de Jesus. Que essa noite, sendo um culto, uma palavra de oração, é uma palavra que te liberta, sabe, da fraqueza espiritual, para que você possa ter algo muito importante, que isso é para a vida do crente: discernimento. Eu poder compreender se isso aí favorece a Deus ou não, se isso vem da parte de Deus ou não. Eu vou declarar a vitória do Senhor ou não nessa situação.
discernimento, sabe? Nós precisamos ter isso em nome de Jesus, amém? Então fica de pé em nome de Jesus. Agora vamos orar agora em nome de Jesus e vamos encerrar para a glória do nome do Senhor.